الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos. Rogamos perante Ele para que derrame excessivas bênçãos e saudações ao Nabi alayhi salatu taslim, sua família e seus companheiros e a todo crente até o dia do juízo final. Prezados irmãos, assalamu alaikum. Nós hoje vamos falar a respeito das ciências condenáveis. Ok? Quando é que a ciência é condenável? De uma forma muito simples, nós podemos dizer assim, que a ciência é condenável quando contradiz as escrituras. Porque as escrituras estão lá para nos ensinar ou nos dar um código de vida, para nos ensinar a ser pessoas, nos ensinar a ser melhor servos do nosso Criador único, Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ela contradiz as normas do decreto divino, torna-se condenável, porque ela não vai só destruir a religião, como também vai destruir a si próprio. Você que adquiriu esse conhecimento, que destruiu a si e destruiu muitos dos outros que poderiam ter acatado as coisas mais benéficas, poderiam colocar eles muito próximos da misericórdia divina, ok? Então, a ciência é condenável quando nós usamos para ferir sensibilidade alheia, quando usamos o nosso conhecimento sobre algumas plataformas digitais para denigrir a imagem do irmão, para fazer com que ele seja mal visto no seio da sociedade. Então, neste caso, esta ciência é condenável, ok? Então, no Islã, a inveja é permitido em certo momento, ok? Em duas ocasiões. Por exemplo, naquele irmão que Deus único, Allah subhanahu wa ta'ala, concedeu a ele riqueza, ok? Deu ele muito dinheiro. E com este mesmo dinheiro, ele usa para beneficiar um número maior de pessoas, ok? Ele está a beneficiar muita gente, está a fazer muito trabalho para mudar a qualidade de vida das pessoas, ok? E o outro é aquele irmão cujo Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele o conhecimento. Com esse mesmo ilm, este mesmo conhecimento, ele está a beneficiar muita gente, ok? Então, a inveja permitida aqui não é de você usar macumbas, usar feitiçarias, usar amuletos para poder denigrir, ou seja, sujar ou ferir, prejudicar aquela pessoa. Aqui está-se a falar inveja no sentido, ok? Naquela sensação de você poder também ter tanto dinheiro assim e poder competir em ajudar as pessoas. Se ele ajuda uma província, você tentar ajudar duas províncias. Se ele ajuda três, você tentar fazer 5, 6, ok? Mas com uma boa intenção. A inveja, nesse caso, é de você poder ter aquilo para poder fazer o que o teu irmão também está a fazer, ok? E no conhecimento, é de você também ter o conhecimento, poder ajudar um número maior de pessoas, ok? Tentar usar teus métodos, etc., para abranger um número maior de pessoas com o teu próprio conhecimento. Mas, ao contrário disto, não é permitido, ok? Ao invés de não é permitido você ficar a usar o tempo todo, falar a vida dessas pessoas e fazer com que a pessoa seja mal vista através do seu passado, fazer com que o seu próprio seja generoso diante de todos. Isso não é bom. E Nabi alayhi salatu taslim aconselhou-nos dizendo que man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, ok? Aquele indivíduo que oculta segredos, seja eles bons ou maus, seu irmão, ok? Allah subhanahu wa ta'ala vai cobrir a sua vergonha, ou seja, o seu segredo aqui neste dunya, assim como no dia do juízo final. Então, esta é a norma que nós devemos seguir, ok? Devemos seguir. Então, se nós, por exemplo, aprendemos o critério da magia, etc., para prejudicar os outros, é claro que essa ciência é condenável, porque essa ciência não contribui para o avanço do mundo, do universo, da sociedade, nem tampouco ajuda para os códigos religiosos, mas isso apenas te prejudica e prejudica a todos aqueles que estão ao seu redor e a todos aqueles que creem naquilo que você faz, ok? Então, isso são atos diabólicos e nós temos que criar o máximo possível de evitar. E não há dúvida que todo tipo de conhecimento é benéfico. É benéfico quando te ajuda e ajuda os outros, não quando usa você para cometer atos maléficos, ok? E até neste ponto não é permitido. E a ciência também é condenável quando
prejudica aquele que adquire esse mesmo conhecimento, aquele que luta para a aquisição do mesmo conhecimento. Você sai e vai estudar, mas o teu conhecimento faz com que você crie divergência no seio da sua família, faz com que o seu conhecimento faz com que você próprio deixe de falar com seu irmão num período de 3 ou mais ou anos, ok? Quando esse mesmo conhecimento faz com que você desestabilize um ambiente mútuo, um ambiente de harmonia. Então, se esse conhecimento está a levar você a fazer isto, está a induzir você a fazer muitas outras coisas que a sociedade tão pouco apura, em que as escrituras nem tão pouco aconselham você a fazer isto, praticamente esse conhecimento é condenável, ok? O conhecimento é condenável. Aqueles que aprendem a ler a questão de signos, ok? Aqueles que começam a tentar ler a sua mão e descrever o seu futuro, etc. Então, coisas como estas, às vezes, o futuro de cada um está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há um indivíduo que consegue ditar o seu futuro, dizer que seu fim vai ser este, etc. Senão coisas diabólicas que não têm nem sequer benefício algum. Ok? Então, os líderes, as pessoas que estão a liderar, as pessoas que têm conhecimento, que usam a razão, que estão a dirigir grupo de pessoas, devem ter muito cautela nas informações que vão transmitir. O conhecimento deve ser claro, deve ser concisa, o conhecimento deve ser verdadeiro, deve ser dado com sinceridade, ok? Não podemos usar, levar tudo acima dos nossos desejos, ok? Não podemos fazer com que as pessoas olhem uns aos outros com ódio, ok? Eu sempre tenho dito que é mais melhor, ok? E melhor ainda, você usar as ideias, ok? Disputar com seu irmão com ideias, do que usar o teu próprio coração, ok? Do que usar o teu próprio coração. Quando usamos a nossa alma, quando usamos o nosso instinto para confrontar o nosso irmão, e isso não fica bem. E Allah subhanahu wa ta'ala não apura coisas de gênero, ok? Então, são coisas que nós temos que criar o máximo possível de poder lutar com elas, ok? A vida é curta e conhecimento para adquirir são muitos, ok? Então nós temos que criar forma de poder lutar com a ciência do coração que nós temos. Essa nossa ciência do coração é aquela paixão que nós obedecemos, que usamos essa mesma paixão como se fosse o nosso Deus, ok? Começamos a cultivar dentro de nós a inveja, o ódio, o orgulho, a arrogância, ok? Criar formas de prejudicar o nosso irmão. Então, essas ciências só podem ser curadas com tratamento, e a tratamento é você educar o seu próprio coração, o tratamento é você criar, entender melhor o que é aquilo, porque tem que fazer, é deixar de praticar isto, é deixar de praticar os pecados, porque quanto mais você pratica o pecado, você está a alimentar essa mesma doença, ok? Você está a alimentar esta mesma doença, como Huzaifa ibn Yaman disse, que eu vi o pecado aniquilando o coração, persistindo na prática do pecado traz desgraça à pessoa, traz desgraça nas nossas vidas. Então, e deixar de fazer essas coisas, você vai dar vida ao seu coração, vai dar vida a si próprio, ok? E a melhor coisa a você fazer é deixar de praticar essas maldades, ok? Deixar de praticar essas maldades, tentar criar um rumo na vida, descobrir o teu ritmo, aí que ninguém te pega, ok? Então, nós estamos em prol do conhecimento, estamos em prol do desenvolvimento espiritual para nós conseguirmos uma estadia no além, ok? Allah subhanahu wa ta'ala já garantiu que cada um entrará através de sua misericórdia, ok? Nós vamos criar coisas que não têm interesse, amanhã vamos estar privados da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e vamos lutar para que Allah subhanahu wa ta'ala nos devolva, ok, no mundo de volta, mas será tarde demais. Temos que tentar criar condições de deixar o nosso orgulho de lado, deixar a arrogância de lado, porque o dinheiro muda o instinto da pessoa, ok? Muda o instinto da pessoa ao ponto de nós levarmos o nosso próprio coração, a nossa própria paixão como o nosso Deus dos desejos, ok? Colocamos o mundo acima dos nossos desejos. E Allah subhanahu wa ta'ala advertiu-nos dizendo que não viste, ok? Aquele homem que levou a sua paixão como seu Deus, ok? Adora a sua paixão. Eles vivem através de suas paixões, ok? Então, esta mesma paixão é que faz com que ele lute com seu irmão, é que faz com que ele não fale com seus familiares, é que faz com que ele divorcie-se de todos, ok? E de tudo, e praticamente segue aquilo que ele entende. Então, neste fato,
neste caso, nós praticamente estamos a violar aquilo que são as normas do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O melhor conhecimento, sem dúvida, é a teologia, é o conhecimento do Corão, o conhecimento do Hadith, Nabawi, os tafsirs, a explanação dos estudiosos, etc. E pronto. E mais adiante, se nós formos segurar firmemente a estas guias que Allah subhanahu wa ta'ala deixou aqui no mundo para nós, mando do seu profeta sallallahu alaihi wasallam, nós jamais estaremos extraviados. É só deixarmos nosso orgulho, a vaidade de lado e optamos pela verdade e teremos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de harmonia acima de tudo, ok? E temos que evitar o máximo possível de envolver o mundo com aquelas ciências triviais. Então, ciências triviais, eu poderia dar exemplo do quiz, por exemplo. O quiz, eu não estou a dizer que todo quiz é maléfico, ok? Eu estou a dizer do quiz em que aspecto? Por exemplo, quando você vai tornar pública as suas preferências sexuais, ok? Passa aí em muitas televisões onde as pessoas começam a ditar as suas preferências sexuais. Mas você acha todas aquelas cenas rabugentas que você fala ao vivo, ok? Nos mass medias, as crianças em casa ouvir que o papai afinal gosta de coisas X, faz isso, faz aquilo, acha isso certo? Por essa razão que tu não podes seguir o conhecimento secular, ok? Fazer um ensino secular sem fazer um ensino religioso. É para você entender essas coisas, porque os mass media se fazem perceber que tudo que acontece lá é normal. É uma coisa sabida por todo mundo, que escândalo, seja maldagens, essas coisas são coisas normais. Insultar a Deus, insultar as escrituras, etc. Fazer piadas em honra dos profetas, etc. Essas coisas são coisas que não trazem benefício nenhum. Às vezes é muito bom ser ignorante, não saber certas coisas, porque isso pode ajudar muito, ok? Isso pode ajudar muito. Então, nós não podemos ir ao público, começar a usar aquelas palavras obscenas, começar a falar aquelas coisas. Isso não tem a ver, são coisas que até nem deveriam estar ali. Então, desde a indústria cultural, os meios de comunicação de massa sempre foram usados para manipular o homem. O homem sempre é um instrumento manipulado lá, só que ele não percebe. Eles picam, ele não vai conseguir perceber o que está a acontecer aí. E acha que tudo é normal. Mas com conhecimento, uma educação divina, uma educação religiosa, você vai entender essas coisas, vai saber que isso aqui é anormal, ok? Mas a ciência pretende fazer perceber a ti que é uma coisa normal. Então aí começamos a angariar fundos que nos vão prejudicar na derradeira, vai nos desencaminhar, vamos ter uma vida de desastre e vamos começar a ver, mas por que a minha vida está a andar assim, por que eu não tenho sorte, por que eu não tenho, se calhar é essa coisa. Então é muito bom ser ignorante em certas coisas e evita muito, ok? E certa vez um homem reclamou perante um físico, ok? Diz que a minha esposa não concebe, é estéril, não faz filho, estamos a tempo até hoje, nada, nem um filho nem nada. E então o físico olhou para a mulher e disse a ela, capa, dona, você em 40 dias vai morrer. Aquela senhora ficou muito assustada e com muito medo, que decidiu levar toda a sua riqueza, ok? Só por saber que morreria em 40 dias, levou toda a sua riqueza e doou em zakat, deu caridade, deu tudo, etc. E durante aqueles 40 dias ela viveu sem comer e sem beber nada. Nem água, nem nada. Ela permaneceu naquele jeito, com medo que, será que consegui alcançar a satisfação do meu Senhor? Só tenho 40 dias para morrer. E como é que eu faço? Então ela distribuiu aqueles milhões que ele tinha, deu em caridade e tudo, embora tarde, e ficou sem comer, sem beber durante aqueles 40 dias. E passaram os 40 dias, ela não morreu, e o marido foi até o físico e perguntou. E disse, senhor, segundo aquela sua pesquisa, minha mulher até hoje nada, não mora, não faz nada, continua viva. Sendo assim, ele mandou chamar a esposa e disse que, eu notei alguma coisa nela, ok? Há uma graxa que estava a privatizar o útero dela, por essa razão que ela não concebia, não podia conceber. Mas, por medo de morte, ela decidiu oferecer tudo aquilo que ela tinha, ok? Aos necessitados, e criou um exercício sozinha, criou uma iniciativa de não comer e beber sozinha. E ela ficou magra, teve um corpo justo, e aí ela conseguiu conceber, ok? Conseguiu conceber. Então, eu queria
E segundo o físico disse que eu não tinha outra maneira de poder remover aquilo, de poder ajudar ele, se não fazer ele a temer da morte. Então ele emagreceu e conseguiu ter aquele bebê. Então a ignorância de alguma forma, de certa forma, nos ajuda em alguns casos, ok? A ignorância em alguns casos é bom, ok? Se alguém pergunta uma coisa e você não sabe, é muito bom não saber do que saber, falar o que não é certo, falar o que não é, e isso pode nos trazer muitos problemas, ok? Pode nos trazer muito problema. E para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda mais: não viste aquele homem que tornou suas paixões como um Deus. Então não seja aquele indivíduo que adora sua paixão, não seja aquele indivíduo que adora o seu próprio coração. Tenta ser servo divino, evite das maldades, escutar coisas que não têm interesse. Pare de maltratar os outros, pare de infernizar a vida dos outros. Aquilo que você não gostaria que fosse feito, deixa de fazer com os outros. Porque nós podemos fazer tudo aqui, mas o dia que a gente vai deixar este dunya, este mundo, etc., haverá muitas reclamações. Teremos um número maior de pessoas no nosso funeral, mas a maior parte deles só falarem mal de ti, e isso não é bom e não é um bom sinal para ti, ok? Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.